Continuando então o nosso passeio pelo MQ, na aula passada a gente estava falando sobre os casos especiais, a gente discutiu um caso onde tu tinha dois pontos que estavam girando em torno do mesmo eixo. Por exemplo, esses dois discos, eles estavam presos no mesmo eixo e eles estavam girando de maneira sincronizada. A gente viu que nesse caso eles têm mesma frequência, mesma velocidade angular, mas velocidade tangencial diferente. Lembra, quem está por fora, né, da volta anda mais rápido para acompanhar. O que a gente vai ver agora é o segundo desses casos especiais, que é o que eu gosto de pensar como sendo um caso onde tu tem os objetos conectados pela borda. Como assim? Ao invés das duas varetas estarem... dos dois discos, por exemplo, estarem conectados, presos no mesmo eixo, eles estão presos em eixos diferentes, um aqui e o outro aqui. Mas a borda deles vai estar conectada de tal maneira que pode ser conectada diretamente, que nem está aqui, ou através de uma correia, que nem está aqui, por exemplo, marcha de bicicleta. Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Conforme uma engrenagem gira, ela arrasta a outra. E eu vou supor aqui que esse giro acontece, gente, sem escorregar. Como assim? Uma engrenagem, ela arrasta a outra junto. Nenhuma engrenagem vai patinar em cima da outra. Então elas vão girar uma em cima da outra, uma do lado da outra. E, por exemplo, se essa engrenagem girar para cá, esse dente desce, bate naquele ali e faz essa engrenagem girar assim. Se fosse através da correia, gente, é a mesma coisa, tá? Tanto faz conectar as bordas diretamente ou através disso aqui. A única diferença é que se as bordas estiverem conectadas diretamente, ó, quando tu põe na correia, se esse girar desse jeito, vai arrastar a correia nesse sentido, e daí essa correia aqui vai arrastar essa engrenagem nesse sentido aqui. Reparem que nesse caso de cima, elas giram em sentidos opostos. Aqui, elas giram no mesmo sentido. Fora isso, todas as outras coisas dessa situação e dessa são iguais, tá? Então, tudo que eu falar para esse desenho serve para esse desenho também. Vamos dar uma analisada aqui. De novo, ó, vamos pegar um pontinho, vamos dizer que aqui eu estou analisando o ponto A, que é um ponto que está na borda do disco azul. Então, conforme a roda azul gira, ele vai descrever um círculo de raio grande. E o ponto B está na borda do disco verde. Conforme o disco verde gira, o ponto B descreve um círculo de raio pequeno. E eu quero comparar o movimento desses pontos. A primeira coisa que tu tem que perceber, tá? Deixa eu até sumir com essa imagem que tá me estressando, essas engrenagens girando. Parece a minha cabeça, a cabeça de vocês pensando, assistindo essa aula. Mas o que acontece é o seguinte, ó. Quando uma das engrenagens girar um pouquinho, imagina que essa engrenagem aqui, ela se mexe, vamos dar um zoom aqui, para focar no que interessa, e eu vou sumir com a minha cara feia. Quando essa engrenagem aqui girar um pouquinho para o lado, ó, imagina aqui um pontinho. E essa engrenagem gira de tal maneira que ela avança, sei lá, 1 centímetro. Vocês têm que se dar conta que se a engrenagem avançar 1 centímetro, isso vai arrastar a correia para frente 1 centímetro também. 1 centímetro, e esse pedacinho da correia vai avançar 1 centímetro também. Não tem como um pedaço da correia andar 1 e o outro pedaço da correia andar 15, né? Senão a correia arrebenta. Então, cada pedacinho da correia, inclusive o que está conectado na borda da engrenagem, anda a mesma distância. Inclusive, esse pedacinho que está conectado nessa borda vai avançar também 1 centímetro, arrastando essa roda também uma distância de 1 centímetro. O que eu quero que vocês percebam, no fundo, é o seguinte: se essa roda girar 1 centímetro para o lado e o ponto B se deslocou 1 centímetro, essa roda aqui também vai se deslocar exatamente 1 centímetro na borda. Todos os pontos da borda da correia e da outra engrenagem vão andar a mesma distância. A mesma coisa acontece aqui em cima. Se a engrenagem verde se mexer 1 milímetro para baixo, ela arrasta a engrenagem azul 1 milímetro para baixo. Então, todos os pontos da borda do disco azul, da correia e da borda do disco verde estão sempre andando a mesma distância. Esse aqui anda 1 centímetro, esse cara 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 anda 1 centímetro. Tá, mas imagina que passou 1 segundo. Quer dizer que todos os pontos estão avançando 1 centímetro por segundo. Ou, sei lá, tantos metros. Se eles andam a mesma distância ao mesmo tempo, quer dizer que eles andam o mesmo número de metros por segundo. Então, tu pode dizer com certeza que a velocidade tangencial do A
é igual à velocidade tangencial do B e, por sinal, é a velocidade da correia no segundo desenho. Então, quando eles estão conectados pela borda, todos esses pontos têm a mesma velocidade. Se aqui em cima tu está se mexendo a 1 metro por segundo, aqui tu tem 1 metro por segundo, aqui tu tem 1 metro por segundo e assim vai. Então, quando eles estão conectados pela borda, as velocidades tangenciais são iguais. Mesma coisa, se esse cara está subindo com uma velocidade de 1 metro por segundo, aqui, esse ponto tem também 1 metro por segundo. E assim vai. Oh! Sabendo isso, gente, a gente consegue concluir todo o resto. Porque, olha só, as velocidades tangenciais são iguais. Mas será que, por exemplo... depois eu mostro como chegar nisso por matemática. Mas vamos ao bom senso primeiro. Será que o tempo que essa rodinha leva para dar uma volta é o mesmo que essa roda leva para dar uma volta? Será que o período é igual? A princípio não, porque eles estão se mexendo com a mesma velocidade, só que esse ponto aqui tem que andar a linha verde até dar uma volta. Esse ponto aqui, ele está avançando com a mesma velocidade, mas ele tem que andar bem mais até dar uma volta. Então, no disco azul, tu demora mais para completar a volta do que no disco verde. Quer dizer que o período do disco azul, o tempo que ele demora para dar uma volta, é maior do que no disco verde. Tá, e se eu pensar em frequência, voltas por segundo, o disco verde consegue dar mais... Se ele demora menos tempo para completar uma volta, quer dizer que esse disco, gente, ele consegue dar várias voltas até o azul conseguir completar uma volta só. Então, a frequência do verde é uma coisa assim, ó, o pequenininho dá várias voltas até o grande conseguir completar uma. Porque esse ponto tem que andar pouco para dar uma volta, ele consegue girar várias vezes, enquanto esse tá mal e mal vindo para cá. Acontece que, como eu falei, a cada segundo eles andam a mesma distância. Só que quando esse cara andou a distância suficiente para dar uma volta, esse ponto andou a mesma distância na roda azul. Só que no caso da roda azul isso ainda não foi suficiente para completar a volta. Então a frequência da roda azul é menor do que da roda verde. A roda verde dá mais voltas por segundo. Então, quando eles estão conectados pela borda, embora o valor da velocidade tangencial seja igual, o pequenininho gira com mais frequência. Ele consegue dar mais voltas, porque ele tem que andar menos para fazer isso. Oh. Velocidade angular, como é que é? O disco verde, o ponto B, completa 360 graus antes do disco azul. Então, pensando em ângulo, o disco azul está se mexendo mais devagar do que o disco verde. Tá? Mais ou menos essas são as relações. E a aceleração centrípeta. Pensa que a aceleração centrípeta, sumi com a minha cara feia, a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Comparando o ponto A com o ponto B, eles têm a mesma velocidade tangencial. Isso é igual para todo mundo. Como eles têm a mesma velocidade tangencial, quem tiver maior raio vai ter menos aceleração. Inclusive, se for o dobro do raio, vai ser o quê? Metade da aceleração. Então, a aceleração centrípeta do A é menor do que a do B. Então, nesse caso, gente, o disco grande ele tem a mesma velocidade tangencial que o disco pequeno, mas ele acaba tendo menos frequência, menos velocidade angular, menos aceleração. De novo, lembrem dessa lógica. O pequenininho gira várias vezes por segundo, o grande gira poucas vezes por segundo, tu consegue fazer todo o resto. Tu podia ter deduzido tudo isso matematicamente se tu pensar no seguinte, ó, só sabendo que as velocidades têm que ser iguais, velocidade tangencial do A é igual a tangencial do B. Lembra que V é igual a ômega vezes R. Então a velocidade tangencial do A é ômega do A vezes o raio do A. A tangencial do B é ômega do B vezes o raio do B. Como o A, tem mais raio, para dar a mesma coisa, ele tem que ter menos velocidade angular para compensar. O que eu estou te falando é que esse produto tem que ser igual a esse. Mas para dar a mesma coisa, se tu tem um raio grande, tem que ter uma velocidade angular pequenininha para compensar. A ideia é que uma velocidade angular pequenininha vezes um raio grande vai ser a mesma coisa que uma velocidade angular grande vezes um raio pequeno. Mais ou menos essa a lógica. Inclusive, se tu tiver o dobro do raio, tu tem o quê?
metade da velocidade angular. Consequentemente, como ômega é igual a 2πf, quem tem menos velocidade angular tem também menos frequência. Essas duas coisas andam juntas. Então, o A tem menos velocidade angular que o B e também tem menos frequência que o B. Essas duas coisas sempre andam juntas. Gente, uma dica que eu posso dar para vocês é o seguinte. Quando tem essas relações de movimento circular, os valores que são diferentes, a proporção vem do raio. Como assim? A frequência desse cara é diferente da frequência desse. Quantas vezes? O raio que vai te dizer. Se esse raio for o dobro desse, quer dizer que a frequência de um é metade do outro. Ah, se o raio for o triplo, então a frequência de um é um terço do outro. Entenderam isso? A proporção dos raios, é o dobro do raio, então é metade da frequência, metade da velocidade angular, metade da aceleração. E se for o triplo do raio, então é um terço da frequência, um terço da velocidade angular, um terço da aceleração. A proporção entre os raios te diz a proporção entre todos os valores que são diferentes. Eu acho que vamos fazer um exemplo aqui que vai dar uma clareada nas ideias, né? Inclusive eu vou fazer um exemplo juntando as duas situações. Tanto a situação que a gente viu na primeira parte dessa aula, quanto a situação que a gente viu agora. Isso aqui pertence aqui embaixo. Podem ver, é que aqui tá meio difícil porque os tamanhos das rodinhas não são tão diferentes, ó. Mas a roda pequenininha, ela gira um pouquinho mais de vezes do que essa roda grande aqui, por exemplo. Essa que é a ideia. Quem tem menos raio vai ter mais frequência. Vamos fazer um exemplo aqui, que eu acho que vai dar uma clareada nas ideias. Se vocês pegarem a lista de exercícios, o link está na descrição do vídeo, eu quero fazer junto com vocês essa questão 15 aqui, que é uma questão do Enem, que ela te dá algumas engrenagens, olha só. Você tem aqui a engrenagem A, vou fazer a borda dela em vermelho aqui, que está encostando na borda de uma engrenagem B, olha só. Daí no centro dessa engrenagem B, eu tenho uma engrenagem C, olha só, e essa engrenagem C está encostando na borda de uma engrenagem D. Olha que loucura isso aqui. Tentando fazer o desenho de frente, vamos ver se eu consigo. Ó. Tu tem uma engrenagem A, daí na borda da engrenagem A, tu tem a engrenagem B. No mesmo eixo, no centro dela, tu tem a C, e na borda da engrenagem C, tu tem a engrenagem D. Uma coisa mais ou menos assim, olhando de frente. Daí a questão te fala o seguinte, ela fala que a engrenagem A está presa no motor, e a frequência desse motor, que é a frequência do A, então é 18 rotações por minuto. Então essa engrenagem A está presa no motor. Se o motor gira 18 vezes por minuto, então o A está girando 18 vezes por minuto. Isso é a frequência do A. Daí a questão quer saber a frequência desse ponteiro. O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que ir caminhando de uma engrenagem para outra. Do A para o B, eles estão conectados pela borda. Isso é aquele nosso segundo caso especial. Quando eles estão conectados pela borda, que é isso aqui, ó, pensa que quem tem mais raio tem menos frequência. É isso que está escrito aqui, ó. Quem tem o raio grande tem a frequência pequena. No caso, e se for o dobro do raio, é o dobro da frequência. Se for o triplo do raio, é um terço da frequência. Vamos voltar para a questão aqui. O problema, talvez você esteja pensando, professor, ele não me deu o tamanho dos raios. Ele não disse se o raio do disco verde é maior ou menor. Tu vê porque o raio é maior, mas ele não me deu o valor. O que ele te deu foi o número de dentes dessas engrenagens. O que tu tem que se dar conta, gente, é que se ele falar em número de dentes, tu pode fingir que é o raio. Por quê? O raio é proporcional ao número de dentes. Se uma engrenagem cabe o dobro do número de dentes do que a outra, quer dizer que essa engrenagem tem o dobro do tamanho da outra. Então ela vai ter aproximadamente o dobro do raio do que a outra. Resumindo, quando ele te dá o número de dentes, finge que é como se o número de dentes fosse o raio. Porque olha só, da engrenagem A para a engrenagem B, a engrenagem A tem 24 dentes, enquanto a engrenagem B tem 72 dentes. Tá vendo que de 24 para 72, isso é vezes 3.
Quer dizer que na roda verde cabe o triplo de raios de dentes do que na roda vermelha. Então tu pode considerar que a roda verde tem o triplo do tamanho da roda vermelha. E daí, se tem o triplo do tamanho, é o triplo do raio, vai ter o quê? 1/3 da frequência. Para quem não está confiando em mim, professor, não, isso aí de 1/3 não gostei. Pode montar a equação, ó. A velocidade tangencial do A e do B é igual. Tá, mas velocidade tangencial é ômega vezes R. Ômega vezes R. Tá, e o ômega é 2πf. Então, 2π frequência do A raio do A é igual a 2π frequência do B raio do B. Oh. Os 2π tu pode cortar e tu vai chegar à conclusão que frequência do A vezes raio do A é igual a frequência do B vezes raio do B. Se esse produto é igual a esse, quem tem mais raio tem que ter menos frequência para compensar. Inclusive, se for o triplo do raio, tu tem que ter o quê? 1/3 da frequência. Se pro A é 18, pro B a frequência é 6, 1/3. Oh. Tá, daí agora eu tenho essa engrenagem C. Então, então o A está girando, isso faz o B girar também. Quando o B gira também, isso arrasta a engrenagem C. Tá, mas a engrenagem C, gente, ela está presa no mesmo eixo que o B. Isso é aquele primeiro caso que a gente tinha estudado na aula passada. Quando eu tenho engrenagens que estão presas no mesmo eixo, ó, que elas estão girando juntas, imagina que essa roda verde arrasta a roda roxa junto com ela. Nesse caso, elas têm a mesma frequência. Então, conforme o B gira, ele vai arrastar essa engrenagem C, de tal maneira que se o B girar 6 vezes por minuto, a engrenagem roxa também está girando 6 vezes por minuto. Oh, é a mesma frequência. Tá, e a engrenagem roxa está conectada na borda da engrenagem que eu estou pintando de azul. Quando eles estão conectados pela borda, daí não é a mesma frequência. Quem tem mais raio tem menos frequência. Do C para o D, de novo, gente, 36 para 108 é vezes 3. Quer dizer que a roda D é 3 vezes maior, a roda azul é 3 vezes maior que a roda roxa. Tá, mas se o raio é maior, a frequência é menor nesse caso. Inclusive, se ela é 3 vezes maior, a frequência dela é 3 vezes menor. Era 6, divide por 3, ficou 2. Oh, quer dizer que a roda azul está girando 2 vezes por minuto. O ponteiro está preso na roda azul. Se a roda azul girar 2 vezes por minuto, o ponteiro vai girar 2 vezes por minuto. Oh, essa que é a lógica. Então, quando eles estão conectados pela borda, o pequenininho tem mais frequência que o grande. Lembra que o raio manda nas proporções. Quando eles estão conectados um em cima do outro através do mesmo eixo, eles têm a mesma frequência. É esse tipo de coisa que tem que lembrar para resolver esse tipo de questão. Espero que tenha ajudado vocês a dar uma visualizada melhor no que está acontecendo aqui. A gente está chegando no fim dessas aulas. Eu acho que eu vou fazer mais uma para dar aquela arrematada. Mas por essa aula era isso. Lembrando, lista de exercícios nos comentários. Muito obrigado pela atenção. Se puder, curte, compartilha, comenta. Tatua o link do canal. Faz o que teu coração mandar. E deixa um comentário aí, dizendo se está gostando, se está te ajudando. Ou não também, né? Mas obrigado pela atenção e até a próxima.